E aí, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou Eduardo José, do canal Que Eu Aprendi, para mais uma reflexão da Bíblia Sagrada. Vejam bem, nós cristãos evangélicos não temos nenhum problema, não temos nenhuma dúvida, né, em aceitar e em afirmar que Jesus Cristo, ele é Deus Todo-Poderoso, que ele é Deus Todo-Poderoso, tanto quanto também é Deus Todo-Poderoso o Pai. Mas existe religiões e segmentos religiosos e filosofias e enfim, né, e falsas doutrinas que afirmam o contrário, né, que afirmam que não, que Jesus ele não é Deus, que ele foi apenas um grande líder, né, a exemplo de tantos outros líderes religiosos que existiu. Assim, segundo essas falsas religiões e doutrinas, né, afirmam que Jesus foi, né, esse grande líder, sem ser o Deus Todo-Poderoso. E dessa forma, né, enganando os seus seguidores, né? E por causa disso, para trazer luz e explicação a esse assunto, que, claro, eu acredito, né, que está cheio de explicações e de pessoas falando sobre isso e defendendo a divindade de Cristo, mas eu apenas estou dando mais uma parcela aqui de contribuição e quem sabe alcançar alguns, né, e tirar alguns do erro e trazer para a verdade através dessa reflexão bíblica, né? Esse é o objetivo desse canal, levar conhecimento, né, às pessoas. Mas antes eu quero pedir a você para que se inscreva aí no meu canal, para dar força aqui para continuar o meu trabalho, né? Compartilhe o vídeo e ative o sininho aí para chegar mais coisas boas aí para você. Então veja bem, Jesus Cristo é Deus, Deus Todo-Poderoso, assim como é Deus Todo-Poderoso o Pai? Sim, Ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é categórica em afirmar que Jesus é Deus Todo-Poderoso, né? No Evangelho de João, entre tantas passagens que a Bíblia afirma que Jesus é Deus, existe uma que eu vou falar sobre ela, que é Evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 58, quando Jesus estava conversando ali com as lideranças religiosas judaicas, ele afirma dizendo assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? E por causa dessa afirmação, os líderes pegaram em pedra para poder jogar nele e tal, né? E por que as lideranças pegaram em pedras para poder jogar em Jesus? Porque Jesus estava fazendo uma afirmação muito, vamos dizer assim, muito perigosa, não é? Por quê? Porque Jesus estava tomando para si algo que era inerente ou pertencente só a Deus, né? Eu sou, afirmar, como Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Era como se Jesus estava dizendo para aquelas lideranças religiosas ali que ele era Deus, né? E para os líderes religiosos, para o judaísmo, para os judeus, alguém afirmar que era Deus, ou que era filho de Deus, ou que era igual a Deus, era blasfêmia, não é? Digno de morte, digno de apredejamento e da pena de morte, né? De crucificação. E ele, diante das autoridades, Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, né, todos que conhecem a Bíblia sabem que é um nome, uma afirmação, uma alcunha, por assim dizer, né, que só pertence a Deus. Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, o Deus, né, que
se relacionou no Velho Testamento com os israelitas, com o seu povo, nação israelita, e depois agora com a igreja, né? Esse Deus, ele sempre se relacionou com o seu povo de várias formas, ele sempre se apresentou de várias formas e de vários nomes, né? E um dos nomes de Deus, de uma forma de Deus se identificar com a nação de Israel, era o Eu Sou, o grande Eu Sou. Era dessa forma que ele se identificava com o seu povo, né? Um exemplo clássico disso é quando Moisés, quando Deus manda Moisés comparecer perante Faraó, aí Moisés vai e conversa com Deus e pergunta para Deus: ô Deus, e se Faraó me perguntar quem me enviou, né, o que eu digo para ele? Aí Deus falou para Moisés assim, ó, se ele te perguntar quem te enviou, diz para ele que eu sou te enviou, né? Então, eu sou é um nome, é uma afirmação que só pertence a Deus. Eu sou é o grande Deus. Então, né, quando Jesus afirmou eu sou, ele estava afirmando lá diante das autoridades religiosas que ele era Deus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou Deus, eu sou o grande eu sou, né? E por causa disso, né, os fariseus, né, os líderes religiosos pegaram em pedra para jogar em Jesus, né? Então veja bem, para Jesus, diante das autoridades e correndo o risco de vida, né, perigo de vida, porque ele sabia que afirmar, né, que alguém afirmar que era Deus era blasfêmia, né? Para ele afirmar quem ele era, antes de Abraão existir, eu sou, ele teria que ser três possibilidades de personalidade ou de pessoa, né, que ele poderia ser ao afirmar isso, né? Primeiro, ele poderia ser uma pessoa boa, honesta, que estaria afirmando a verdade, quem ele realmente era, né? Isso fazia dele uma pessoa honesta, uma pessoa boa, né? Uma pessoa perfeita no seu perfeito juízo, né? Por estar afirmando aquilo ali, mesmo sabendo que correria risco de ser apedrejado, de ser condenado à morte, né? Então, no seu perfeito juízo, na sua honestidade, né, na sua bondade, ele estaria realmente afirmando o que ele realmente dizia que era, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, né? Uma outra possibilidade seria, né, analisando essa situação, seria o caso dele não ser, né, uma pessoa boa, um homem bom, mas ser uma pessoa, né, maldosa, né, uma pessoa de uma índole má, né, por ela estar afirmando algo que ela não era, né? Então, você afirmar algo que você não é, você está sendo desonesto e moralmente mal, né? Imagina se você chegar diante das pessoas e falar que você, por exemplo, enfim, é o rei da Espanha, né? Aí, ou você é aquilo que você realmente afirma ser, né? Ou você é um mentiroso, você é um charlatão, porque está afirmando algo que você não é. Isso torna você, né, uma pessoa moralmente má. Então, se Jesus estivesse afirmando algo que ele não era, né, eu sou Deus, afirmar isso, sendo que ele não era, né, então ele estava sendo uma pessoa moralmente maldosa, porque ele estava mentindo sobre uma coisa que ele não era, né? Uma terceira possibilidade seria
ele ser uma pessoa mentalmente desequilibrado, né? Uma pessoa moralmente desequilibrado na questão da saúde mental, né? Porque só uma pessoa debilitado mentalmente, né, um louco, por assim dizer, é que afirma coisas que ele não é, né? Quantos loucos internados, né, em hospitais que cuidam dessas pessoas que afirma ser quem não é, né? Você ouve loucos afirmando que é Napoleão Bonaparte, né? Que é Hitler, né? que é a rainha da Inglaterra, né? Enfim, pessoas que você, né, entende, né? Nossa, a pessoa é louca, tem problemas mentais, por isso que ela está afirmando isso, né? Uma vez eu visitei um hospital que cuida de pessoas, né, debilitadas mentalmente. Eu estava conversando com um dos pacientes e eu perguntei para ele assim, qual é o seu nome, quem é você e tal. E ele virou para mim e falou assim, eu sou uma andorinha, né? E deu uma risada e falava, eu sou uma andorinha, né? Mas aí eu entendi que o cara, né, era doente mental e tal. Então afirmar uma coisa que não é, ou a pessoa está dizendo a verdade, ela realmente é aquilo que ela está dizendo ser, ou ela é uma pessoa moralmente má, está mentindo, é um charlatão, por estar afirmando algo que ela não é, ou então ela é uma pessoa debilitada mentalmente, não é uma pessoa louca, por assim dizer, está dizendo que é algo que ela não é, mas por uma questão mental, é uma pessoa louca, né? Mas Jesus Cristo, ele não era nem mau e nem louco, né? Ele era e é, né, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, né? Sem nenhuma maldade no coração. A Bíblia diz que não achou mácula, né? Ele era o Cordeiro Imaculado e não achou dolo, não achou mácula na sua pessoa. Então, quando ele afirmou diante das autoridades que antes de Abraão existisse, ele era, antes de Abraão existir, eu sou. Então ele estava afirmando justamente quem ele era, quem ele é. Quem ele é? Ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro, né? Ele é Deus Todo-Poderoso. E foi por causa dessa afirmação, por causa dessa verdade, que ele foi crucificado, que ele foi morto pelas autoridades, né? Então, nenhuma pessoa morre por defender uma mentira, né? Ninguém morre por defender uma mentira. Os grandes mártires que foram sacrificados, que morreram, eles morreram por uma verdade, eles morreram por uma causa, mas ninguém morre por uma mentira, né? Então dificilmente, né, Jesus iria morrer e enfrentar a cruz se ele não fosse, né, quem ele afirmava ser, né? Então ele afirmou ser Deus Todo-Poderoso até o fim, e por causa disso, não é? Ele foi morto, ele foi crucificado, e para isso ele veio, porque a Bíblia diz que ele, outrora, subsistindo ou existindo, né? Subsistindo na forma de Deus, ele não usou dessa prerrogativa, ele não usou desse direito, né, de ser Deus, mas ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de homem, né, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, né, para pagar o preço que o pecado exigia sobre nós, né? Então para isso ele veio, o Deus que se fez carne, que se fez homem, que habitou entre nós, justamente para essa finalidade, porque somente ele, né, que poderia pagar e resolver a questão do pecado. Então ele veio para isso, né? Então ele veio para morrer por essa verdade, para morrer, né, por quem ele era, por quem ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia, em todas as suas extensões, né, afirma que ele é.
né? Além disso, a Bíblia afirma que ele recebeu a adoração. Jesus, ele durante aqui na terra, ele recebeu a adoração. Quando ele nasceu, ele recebeu a adoração dos magos que vieram lá do Oriente e o adoraram, né? Ele recebeu a adoração quando ele caminhou sobre as águas, os discípulos o adoraram, né? Quando ele apareceu lá dos discípulos, depois que ele ressuscitou, os discípulos o adoraram e disseram: Deus meu, Senhor meu, né? Lá no jardim, quando ele ressuscitou lá, tal, os discípulos encontraram com ele e prostraram-se diante dele e o adoraram, e ele recebeu, ele aceitou essa adoração, não é? Uma atitude que nenhum homem, né, honesto que fosse, sabendo que a adoração é restrita somente a Deus, só Deus pode receber a adoração, nenhum homem na sua honestidade receberia tal né, atitude do seu semelhante, né? Nenhum homem receberia a adoração se não fosse Deus. Os apóstolos não aceitavam ser adorado, os anjos não aceitam ser adorado, né? Quando João ele tenta prostrar diante do anjo lá, ele fala: ele levanta, não, adore a Deus, né? Eu sou conservo seu, né? Paulo não aceitou ser adorado, os apóstolos não aceitavam ser adorado, não é? E Jesus aceitou sem nenhum problema, né? Então se ele não fosse Deus, se ele fosse simplesmente um homem aceitando a adoração, ele estaria usurpando a glória, né, e o direito que só pertence a Deus. Ele sendo um homem bom, ele sendo um homem justo, ele não faria isso. Então, se ele aceitou a adoração, é porque ele estava afirmando, né, ser aquilo que ele já afirmava antes: o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E é justamente o que ele é, e é justamente por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus é Deus Todo-Poderoso, ele é adorado na terra, ele é adorado no céu. O livro de Apocalipse está cheio de referências, né, onde nos fala que ele é adorado, assim como o Pai é adorado, né? Então Jesus, sim, é Deus, e é Deus Todo-Poderoso. É isso, né? Se você gostou desse comentário aí, você pode deixar aí, né? Se você gostou dessa explicação, você pode deixar os seus comentários aí abaixo do vídeo, deixando que você qual é a sua opinião sobre esse assunto, não é? E peço você para se inscrever aí no meu canal, para dar força, para dar moral aqui para nós, continuar nosso trabalho, divulgando a santa palavra de Deus, compartilhando aí com os irmãos, né? Ativando aí o sininho para receber sempre as coisas legais aqui da palavra que eu postar aqui nesse canal. Valeu? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Até a próxima reflexão.